Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso canal do Instituto Hugo de São Vitor. E eu venho com uma pergunta, né, que talvez nunca tenha passado pela sua cabeça, que é: já pensou como é que o mundo foi construído? Ou você já pensou que se seria capaz de repensar o mundo? O que você colocaria no lugar? Sei lá, eu gostaria que tivesse alguma coisa que voasse e não voa. Eu queria que tivesse cachorro de uma cor que não tem. Eu queria que, sei lá, nos rios, em vez de correr água, corresse vinho. E assim vai, certo? E esse nosso tempo é um tempo que eu acho que está voltando, né, para uma forma de contar histórias que era muito comum antigamente, tá? Ou seja, por uma necessidade, você já deve ter ouvido alguma coisa desse tipo em algum lugar, né? As pessoas procuravam explicar do que estava à sua volta, né? Ou seja, por que surgiu a maçã? Ou por que aquilo ali é assim? Ou por que o ser humano tem dois braços e não tem quatro, não tem seis? E assim por diante, né? E é claro que a gente sempre ouve essas histórias de que, não, o ser humano procurou explicar, então ele inventou uma história para explicar isso para os outros. Bom, gente, as pessoas não são tão diferentes de nós assim. Tá? A preocupação, né, dessa sociedade que inventou essas histórias, de como apareceu o mundo, de como o mundo foi criado, por exemplo, pensar a narrativa do mundo nórdico, onde existe um grande bloco de gelo, né, salgado, que era lambido por uma vaca. A minha pergunta é, da onde é que apareceu o bloco, de onde é que apareceu a vaca? Né? E é óbvio que o Scaldo não vai me contar isso aí, o cara lá que conta as histórias não vai me contar isso aí. Eu tenho que partir, tem um elemento de mistério. A primeira coisa, vamos colocar um ingrediente em você criar a sua história, é que esse negócio de que uma narrativa do surgimento do mundo tem que me explicar tintim por tintim como as coisas apareceram, sequer faz sentido, tá? Por quê? Vamos começar com isso. Então, isso é bem interessante, né? Tem algumas pessoas que elas se sentem incomodadas. Você talvez esteja querendo criar aí uma história, né, sobre um novo mundo e assim por diante. Então, se tranquilize. Você tem que ter um ponto cego na sua história. Por um motivo muito simples. Das duas, uma. Ou você está propondo a sua invenção de um novo mundo, certo? Como imagine, sei lá, como se alguém encontrasse. Tem autores que fazem isso, né? Não, esse livro que agora você tem em mãos, você escreveu um livro sobre esse mundo novo. E aí você coloca lá, esse livro que você tem em mãos, na verdade, era o antigo livro do sábio tal, que eu encontrei não sei aonde, e traduzi para o português com a ajuda, né, de um ser fantástico chamado fulano de tal. Então não fui eu que escrevi, quem escreveu, tá? Isso aí tá direto dentro aí das narrativas e assim por diante. O pessoal tá escrevendo as coisas desse jeito assim, tá? Que é legal, aí é uma coisa... É bacana. É mais ou menos que nem a J.K. Rowling, ela faz essas inserções assim, tipo... não, vou escrever o livro que eu citei no Harry Potter. Aí, pá, muito legal, tô com o livro daquele mundo. Parece que um pedacinho do mundo veio pra perto do cara, né? Mas imagina que você tá lá escrevendo a sua história, certo? Sua narrativa de como apareceu aquele mundo, tá? E se isso é realmente um relato que veio dos deuses, bom, os deuses não são burros, eles são deuses, tá? Então eles vão explicar aquilo de um jeito que você possa entender. Só que é o seguinte, o jeito que tu pode entender é o jeito de uma criatura, não é o jeito de um deus. E para criar um novo mundo, assim, entendendo tudo o que aconteceu, para ele surgir, tem que ser um deus. Então, naturalmente, você pode deixar lá, no seu início do seu mundo, uma ponta solta. Ou melhor, uma ponta inexplicada. Eu não preciso explicar nem a origem da vaca, nem a origem do gelo, certo? Eles estavam lá. O que eu consigo te explicar é que o mundo surgiu, certo? Depois desses elementos. E aí eu já vou ter história bastante para contar. Né? Aí o que tinha dentro do gelo depois que a vaca lambeu, o que apareceu ali nessas coisas todas, tá? E assim por diante. Tá bem? E eu tenho a impressão de que esse desejo por mistério, ele é algo que, aliás, impressão não, eu tenho a convicção, tá? Eu não posso fazer aqui uma demonstração, né? Uma equação, fazer uma demonstração fenomênica para vocês aqui agora, né? Vou pegar e vou, né, fazer o fenômeno acontecer agora, que nem negócio de querer explicar a estática, e eu vou lá e faço alguma coisa e dou uma demonstração da estática para vocês, né? Eu acredito que é isso, né? Quando a gente, por exemplo,
flexiona alguma coisa e depois passa próximo, por exemplo, dos pelos do braço e aí eles sobem, né? Então esse tipo, acho que é isso, né? Energia estática. Mas bom, de toda forma, certo? Eu demonstro. Vocês viram, olha, tinha um negócio que ó, vai acontecer isso e agora vai acontecer tal coisa. Eu não posso fazer isso. Mas a impressão que eu tenho, tanto observando a mim como os outros e pensando no que eu sei de história, é que o ser humano ele tem um fascínio pelo mistério. Até porque ele percebe que o mistério acompanha inevitavelmente o grande desejo do coração dele, que é conhecer a sua origem última. Então, de onde é que é o grande cara, né, que é a origem do ser humano, ou qual é a grande fonte do ser humano. Então esse fascínio pelo mistério faz naturalmente, tá, que quando começa a se ausentar demais da sociedade a sensação de que existem mistérios a descobrir e assim por diante, o ser humano vai começar a criar lugares para onde a sua inteligência possa fugir, para então poder viver esses mistérios, certo? Então, um exemplo que eu dou para vocês hoje em dia, você está aí, muita gente tem a ilusão de que está tudo explicado pela ciência experimental, ou seja, tudo a ciência já explicou. Não tem doença, não tem fenômeno, não tem parte que a ciência já não tem explicado. Quando o cara admite, porque vai estudar um pouquinho mais, que tem várias coisas que a ciência ainda está em busca de tentar explicitar, explicar e tudo mais, aí ele se consola com, não, mas ainda não explicou, certo? Um dia vai estar tudo explicado. Uma pessoa mais sã perto desse cara vai dizer assim, bah, tomara a Deus que não, né? Por quê? Porque o ser humano tem essa sensação de que o mistério é o lugar aonde ele pode correr, voar, brincar, ir adiante. Tem chão, né? Olha, pode, eu gosto de correr. O cara que gosta de correr, a coisa que ele mais vai gostar de, pode correr aqui, ó, tem 20 km de reta. Para tu vencer essa reta aqui, tu vai ter que ter, né? Mas que maravilha, posso correr até me cansar. O ser humano quer isso, né? Então, a coisa do mistério é o lugar onde a mente humana pode nadar, pode, né, se espraiar, certo? E parece que ultimamente, não sei também quanto vocês percebem a mesma coisa, mas parece que ultimamente essas histórias que estão sempre ligadas a um elemento de magia, ou então a um elemento de que, não, o livro começa com o surgimento do mundo, tá? Dois grandes autores que talvez sejam um dos autores mais conhecidos de fantasia do século XX, que é o Tolkien e o C.S. Lewis, com suas obras, né, mais conhecidas também, Senhor dos Anéis e as Crônicas de Nárnia, eles trabalham com a ideia de um surgimento de mundo, tá? Alguns vão dizer que, na verdade, o mundo do Tolkien é o nosso mundo sob uma outra ótica, numa outra, né, linha de tempo, sei lá, algo do tipo. Linha de tempo não, mas numa temporalidade diferente. Ou, na verdade, num momento diferente do mundo, por aí, tá? O Tolkien, é claro, a gente conhece como ele imagina que o mundo vem, né, a surgir porque o seu filho publicou textos dele depois que ele morreu. Né? O que o Tolkien publicou em vida não nos diz qual é que era a sua visão de surgimento do mundo. Aliás, uma visão muito bonita. Depois disso nós temos a figura do C.S. Lewis, que pensa esse lugar chamado Nárnia, né, e que lá na penúltima crônica vai nos dizer como é que o mundo foi construído, certo? Rodrigo, a penúltima é qual? Sobrinho do Mago. Mas isso não é a primeira crônica de Nárnia? Na ordem dos eventos, evidentemente. Se é quando, né, ele explica como Nárnia surgiu. O filho adotivo dele, quando vai organizar as crônicas de Nárnia, nessa linha, né, da cronologia dos eventos, certo? Vai colocar esse como primeiro. Mas na ordem de lançamento dos livros, esse é o penúltimo livro que ele lança, certo? Onde ele vai explicar como Nárnia veio a aparecer, tá? Agora, por que esses caras, né, estão criando essas histórias? Eles em específico. Eles têm esse desejo de mistério e tudo mais? Acredito que sim. Nós temos dois homens que são profundamente religiosos, certo? E ao mesmo tempo são religiosos de uma maneira inteligente. Tanto o Tolkien como o Lewis eram pessoas que tinham uma aproximação filosófica bastante interessante. Ainda que diferente um do outro, tá? A aproximação filosófica do Tolkien é de uma forma, a do Lewis é de outra, tá? Ainda que eles estejam na mesma tradição filosófica, em grande parte, pelo menos tradições amigas, assim, certo? Mas, pois bem, esses caras, para mim, por outro lado, também eles estão próximos, né, dessas grandes narrativas, que são narrativas de explicar o mundo, tá? Sobretudo a mitologia nórdica, tá? E outras narrativas.
Mas também existe uma outra coisa, né? São homens de imaginação. E essa sua imaginação leva eles muito naturalmente a quererem criar mundos novos. Agora, a minha pergunta é, tudo bem, o Lewis eu enxergo e o Tolkien eu enxergo isso, certo? São homens inteligentes, são homens abertos ao transcendente, né, ou pelo menos a partir de um determinado momento da vida, certo? E são homens, tá, que têm uma capacidade de expressão e um conhecimento, né, de materiais relacionados ao surgimento do universo, do mundo, a partir da mitologia, que é realmente diferenciado. A erudição do Tolkien e do Lewis é um negócio fora de série. O Lewis é um absurdo. Eu penso assim, o Lewis é um cara, até mesmo diferente do Tolkien nesse sentido, mas que foi criado numa casa com livros infinitos. Uma coisa que ele dizia que ele tinha tranquilidade de que nunca faltaria um livro novo para ele ler, assim como nunca faltaria o sol nascendo no céu. Né? Porque o pai dele comprava muitos livros, dizia assim, todos os livros que meu pai comprava, todos os livros que meu pai lia, meu pai comprava, e não se desfazia de nenhum deles. E meu pai lia muito. Né? Então era essa figura. A erudição desse homem é incrível. Né? Uma erudição fora de série. Então também ele tem muitos elementos. Agora, eu me pergunto o quanto hoje em dia, tá? Você e eu e a nossa geração gosta tanto, né, dessas histórias de fantasia ou de outras coisas assim, e eu me pergunto o quanto nós não estamos fartos de uma pretensão já frustrada de que nós vamos achar a panaceia, ou então que nós vamos achar... Panaceia, para quem não sabe, é o remédio que curaria tudo, tá? A palavra é difícil mesmo, se você não sabe, fica tranquilo, que via de regra as pessoas não sabem o que é uma panaceia, né? Até essa minha explicação é uma explicação meio pobre também, tá? Mas o remédio definitivo, ou a solução definitiva para todos os problemas das guerras, ou então, né, o conhecimento definitivo acerca do que fazer em relação à matéria. E aí a gente percebe que o ser humano não dá conta dessas coisas, certo? Porque ele tropeça em si mesmo. Não é que ele não teria a capacidade de chegar em vários lugares muito legais, em termos de desenvolvimento e tudo mais, pode. Mas o problema é que o ser humano acha que vai fazer isso como que resolve uma equação, tá? E aí não é o caso. Né? A vida humana não é uma equação, ela é um drama, ela é algo que eu tenho que viver, que eu tenho que experienciar, que eu tenho que pagar o preço da escolha, tá? E isso eu só vou entender, certo? Lendo boas histórias, certo? E entendendo que o mundo tem sempre um mistério. Né? Esse mistério vai ser incontornável. A minha humilde opinião, ou não tão humilde assim, é que o mundo enquanto mistério, né, nunca será resolvido. Certo? E quando nós voltamos para essas histórias que falam do início misterioso do mundo, nós estamos voltando para uma afirmação que dá solidez para nossas vidas. Por mais que eu ache que eu possa me sentir seguro diante do mistério do mundo, das coisas que eu não entenda, mas é o contrário. Pode, ao mesmo tempo, ser um grande bicho-papão. Né? Acreditar que nós só seremos felizes quando nós fizermos alguma coisa que é, na verdade, né, minha opinião, impossível. Ou seja, explicar e dominar todas as coisas que nos afetam. Enquanto eu não dominar, né, e explicar tudo que me afeta, eu não vou ser feliz. E chega um momento, né, que com alguma experiência de vida você vê que isso não vai acontecer, então a solução é o desespero ou o cinismo, certo? E aí a gente vai enxergar todas essas ideias, certo? Às vezes que levaram os seres humanos, né, a estados muito tristes, né, de humor, de depressão, dessas coisas todas, tá? E aí nós temos esse sopro, né, que o próprio Tolkien fala, que é essa coisa de, olha, viver num mundo onde se explica tudo, ou eles acham que tudo se explica, para mim é acachapante. Então eu vou ir para um lugar, né, onde eu possa me relembrar de que esse mundo sim tem um mistério. E é justamente nesse lugar de mistério, né, que eu desejo então, né, brincar, estar livre, correr, viver, tá? Porque esse mundo de mistério é justamente o lugar que me desobriga de ser um deus, quando na verdade eu sou só uma criatura, tá? E aí vocês vão ter material de sobra, sobretudo aqui, falar do autor que vocês me veem, né? Quem aí acompanha, quem não acompanha vai acompanhar, por favor, hein? Faça esse favor por si mesmo. Vá lá na página da Sociedade, no canal da Sociedade Chesterton Brasil, né? No YouTube, vá lá no Instagram também, curta, siga,
né? Porque Chesterton é o autor que talvez vai trazer algumas das melhores luzes sobre isso que a gente está falando. Para quem não conhece, né, vale a pena a leitura de Ortodoxia, sobretudo o 4º capítulo, que é a Ética do País das Fadas, onde Chesterton vai falar de uma maneira muito bacana sobre isso, tá? Não deixe também de se interar sobre o nosso projeto de lançamento, o próximo projeto de lançamento, né, do Instituto Hugo de São Vítor, aí, sobre contos, mitos e fábulas, que reúne, né, várias tradições, certo? De alguma forma, né, na esteira daquilo que fez, né, o grande Andrew Lang, aí, que foi um grande coletador de contos e assim por diante. Estamos aí trazendo para o mercado nacional, né, essa seleção, né, de contos, fábulas, né, histórias que ajudaram, né, homens de todos os tempos a entender o mundo na qual estão e no mundo que está em volta deles também. Muitas dessas histórias podem ser, né, o diferencial de você ter aquela vislumbre do que está faltando na sua vida, de qual a próxima decisão a tomar e assim por diante. Está certo? Não deixe de investir nisso, de conseguir imagens para tornar a sua compreensão do mundo melhor por um lado e ao mesmo tempo a certeza do mistério mais forte por outro. Está bem? Se você não conhecia o canal, chegou aqui agora, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir, não deixe também de comentar e compartilhar esse conteúdo com quem você sabe que gosta também, né? E marcar ali o sininho, né, que vai relembrar você quando houver novas postagens. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.